Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15. Salmos, capítulo 50, versículo 15. Diz o seguinte: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então aqui, quem está falando é Deus. Agora, esse versículo que nós lemos, nós devemos entender que Deus, Ele não está falando isso para todas as pessoas. Mas, se você ler do versículo 1 ao versículo 14, aí, desse capítulo 50, você vai chegar à conclusão que Deus está falando isso para o justo. E quem que é o justo? O justo é aquele que pratica a justiça, aquele que faz aquilo que é correto aos olhos de Deus, aquilo que se esquiva de coisas que desagradam ao Senhor. Jesus, ele disse: buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Então, buscar a justiça de Deus, ser justo, é a pessoa, ela viver de acordo com a palavra, com aquilo que está escrito. E aqui nós acabamos de ver Deus dizendo isso: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Qual que é o dia da angústia? É o dia do choro, do aperto, o dia da dificuldade, da adversidade. E eu e você, nós não estamos livres de passar por esse dia da angústia. Jesus, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. E aqui Deus, ele está dando essa orientação para nós, que quando passarmos pelo dia da angústia, nós devemos invocar a Ele, chamar o nome dEle, bradar por Ele, e Ele vai nos livrar. Agora, esse livramento, entenda, não é que Deus vai nos isentar da aflição, da angústia, não. Mas é que no dia da angústia, no momento da adversidade, no momento do aperto, Deus, ele estará conosco, e Deus, dentro da adversidade, ele vai nos dar a vitória. Um exemplo: Daniel foi jogado na cova dos leões, e na cova dos leões Deus deu a vitória para ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram companheiros de Daniel também, foram lançados naquela fornalha. E foi dentro daquela fornalha que Deus estava com eles, e Deus deu a vitória para eles. Então, esse livramento aqui no dia da angústia, justamente, é o agir de Deus nas nossas vidas. E ele diz, finalzinho do versículo 15, e tu me glorificarás. Ou seja, nós iremos dar o testemunho, nós iremos abrir a nossa boca e dizer que nós estávamos em aperto, em dificuldade, na aflição, e nós chamamos pelo Senhor, chamamos por Deus, e Deus, ele ouviu as nossas orações, e Deus, ele nos deu a vitória.
Ou seja, o nome do Senhor, através da adversidade, da aflição, do dia da angústia, será glorificado nas nossas vidas. Então, a recomendação é essa: que você seja justo diante de Deus. Lógico, ninguém é perfeito, mas disse Jesus que nós devemos nos esforçar para passar pela porta estreita e não pela porta larga. E outra coisa, ser justo, e como nós vimos aqui, devemos invocar, clamar pelo nome de Deus, ou seja, não fique com a sua boca fechada não, mas você deve abrir a sua boca e você deve apresentar a sua situação, aquilo o que você está passando, aquilo que você está vivendo para Deus. De repente tem pessoas que podem dizer o seguinte: ah, mas Deus, ele está vendo o que eu estou passando, o que eu estou vivendo? Sim, Deus está vendo. Mas o próprio Deus aqui, como ele acabou de dizer, ele está falando para nós o invocarmos no dia da angústia, ou seja, Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Deus, ele quer ouvir o nosso clamor. Porque justamente é através da oração de fé, através do clamor de fé, que Deus ele trabalha, Deus ele opera na vida do justo, na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita. E Deus sempre falou isso. Até mesmo em Jeremias, ele diz para invocarmos, clamarmos, e que ele iria nos mostrar coisas grandiosas, coisas ocultas. Então Deus, ele permite e ele gosta de ser solicitado. Deus, ele se alegra quando abrimos a nossa boca e nós clamamos, invocamos o nome dele com fé. Aí Deus, ele trabalha grandemente nas nossas vidas. Então, clame e você vai ver o agir de Deus na sua vida. Mas lembrando, isso que nós lemos é para o justo, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Agora, no versículo 16, vamos ver o que Deus ele vai falar para o ímpio. Pois nós sabemos que há esses dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. Do justo nós vimos que foi isso, invocar a Deus na angústia, e Deus vai livrar, e essa pessoa vai glorificar o nome do Senhor. Mas vamos ver aqui para o ímpio, o que Deus vai falar para o ímpio. Verso 16. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Esse ímpio aqui, isso é importante nós entendermos, que ele, ou posso dizer assim, eles estavam no meio do povo de Deus. E note, Deus ele está dizendo que esses ímpios estavam repetindo os preceitos, ou seja, eles conheciam
as Sagradas Escrituras, estavam falando a respeito da palavra de Deus. Eles tinham uma aliança na boca deles, nos lábios deles. Só que, porém, o problema é que eles estavam aborrecendo a disciplina de Deus e rejeitando as suas palavras. O que é isso? Deus estava querendo corrigir eles através da palavra, porque disciplina é correção. E a disciplina, a correção, Deus usa para nos alinhar no centro da vontade dele. Mas só que eles estavam aborrecendo a disciplina, ou seja, eles não estavam aceitando serem corrigidos, disciplinados por Deus. Ou seja, um exemplo, é aquele filho, aquela filha que o pai e a mãe vai falar, vai dar uma bronca para disciplinar, mas não vai aceitar, infelizmente, aquela correção, aquela repreensão que o pai e a mãe deu. Então aqui o povo de Israel, porque isso é para o povo de Israel, depois você lê o capítulo 50 inteiro, e lógico, isso hoje é para nós. Então e hoje tem pessoas que de repente, elas infelizmente estão aborrecidas, ou seja, elas rejeitam, não aceitam ser disciplinadas, corrigidas por Deus, pelo Senhor. E Deus fala isso para esse, para aquela que de repente até conhece a Sagrada Escritura, de repente sabe do Velho, do Novo Testamento, mas só que infelizmente não gosta de ser repreendido. Continuando, porque não para por aí. Olha só, diz o seguinte, 18: se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas, soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Agora preste bem atenção no 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Então, eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, e pelo fato deles não virem o juízo de Deus na vida deles, ou seja, eles ainda não haviam colhido os frutos das suas más ações. Então eles estavam pensando que Deus estava com eles. Eles estavam pensando que Deus estava apoiando aquilo que eles estavam fazendo. Então, é um perigo quando o ser humano ele está fazendo as coisas erradas e ele não vê o juízo de Deus, não vê o retorno das suas más ações, e ele pensa que Deus está com ele, que Deus está o apoiando, que Deus está passando a mão na cabeça dele e que ele vai se dar bem. É um perigo. Entenda que quando Deus não realiza o seu juízo, ou seja, a pessoa ainda ela não colhe dos frutos das suas ações, na realidade, Deus está dando uma oportunidade para a pessoa se arrepender,
para a pessoa largar as coisas erradas. Entenda, isso é uma oportunidade. E se a pessoa, ela não se arrepender, olha só o que vai acontecer. Nós vimos o que Deus, ele tem reservado para o justo. Agora, olha o que Deus tem reservado para o perverso, para o ímpio. Diz o seguinte, 22, considerai, pois nisto vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. Então, olha só o que Deus disse, que a pessoa que ela se esquece de Deus, se esquece dele, ou seja, que ela não quer fazer a vontade dele, essa pessoa, ela só está fazendo mal. Vai chegar uma hora que, falando figuradamente, Deus está dizendo aqui, que ele mesmo vai despedaçar, lógico, que é figura de linguagem, ou seja, a pessoa vai colher dos frutos que ela plantou. E como ele disse, finalzinho do verso 22, mais uma vez, sem haver quem vos livre, ou seja, não vai ter ninguém que vai livrar a pessoa do acerto de contas, do juízo de Deus. Uma coisa é a pessoa estar nas mãos do homem, Deus ele livra. A pessoa estar nas mãos do diabo, Deus ele livra. Mas a pessoa, ela cair nas mãos de Deus, eu te pergunto, quem vai livrar esta pessoa das mãos de Deus? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e seja justo diante de Deus. Procure fazer aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Forte abraço, paz.